Começou a desenhar por brincadeira para os amigos, mas foi nas redes sociais que se deu a conhecer ao público. Criador de algumas das páginas de humor mais seguidas e mais cómicas do país, desde a Criada Malcriada à Cavaca Presidenta. Como o próprio diz, escreve, desenha e dá na telefonia de manhã. Isto tudo faz com que não tenha tempo, ou paciência, para exercer tradução, que foi a área em que se formou. Onde é que isto tudo começa? Há sítio melhor do que num carro abandonado nas traseiras do liceu? O meu convidado esta semana é Hugo van der Dink. Economicamente, economia na minha mente. 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 Muito bem-vindo. Olá, estás bom? Espero que tenha feito jus esta introdução àquilo que... Sim, tem algumas incorreções, mas é sempre assim, não é? Como é que isto começou? Como é que isto começou? Começou numa noite de Natal, em 1976, quando eu nasci, estragando a ceia de Natal à minha família, não só naquele ano, como todos os anos subsequentes, que têm de fazer uma consoada, que é ao mesmo tempo a minha festa de anos. E, portanto, tem que ter um bolo, para além do bolo rei, dos troncos e aquelas coisas ridículas que vocês têm nas consoadas aqui em Portugal, onde passo a maior parte do tempo. Portanto, começou numa noite de Natal. Tudo isso. E espero que acabe também numa noite de Natal. Acho bonitas as pessoas que morrem no dia em que fazem anos. Completa um Espero fazer. ciclo, dá a impressão que é um ciclo, não é? Claro. E desde achar que aquilo que fazias, desenhar, só podia servir para 5 ou 6 pessoas, até achar e constatar efetivamente que o público adora, como é que se gera isto tudo? O que me deixa mais perplexo, eu comecei por fazer, a primeira página foi a da Criada Malcriada, e comecei por fazer com uma piada com um amigo. Tinha só o nome, eu acho que graças a jogos de palavras, e lembrei-me de Criada Malcriada. Sim. Tinha pensado se uma criada que fosse malcriada, se isso era motivo para despedimento com justa causa, porque se ela é criada, se fosse malcriada, obviamente estava a faltar às suas obrigações profissionais. E contei esta piada a um amigo que depois não estava com muita paciência para maturar e disse: vai para o Facebook, vai para casa e cria uma página do Facebook com os desenhos. E assim fiz. E depois aqui era mesmo uma piada para os meus amigos, comecei a fazer umas graças Sim. com os desenhos, e aquilo muito rapidamente, as redes sociais são assim, não é? Fogem do nosso controle, e rapidamente começou a ter bastantes seguidores, e depois comecei a interessar-me por desenhar. Eu fico perplexo, hoje em dia um bocadinho menos do que fiquei na altura, que é conseguir fazer uma coisa com sucesso e depois tornou-se rapidamente uma profissão. Comecei muito poucos meses depois, comecei a assinar os cartoons, ainda com a Criada Malcriada, na Sim. revista Sábado, que durante 4 anos mais ou menos era publicada semanalmente, portanto tornou-se uma profissão. E como é que se arranja uma profissão com uma coisa que não se sabe fazer? Eu não sei desenhar e é o que eu faço na vida, não sei fazer programas de rádio e é o que eu faço na vida, não sei fazer televisão e é também outra das coisas que faço. E eu às vezes fico a pensar, se um dia eu começar a fazer qualquer coisa que eu saiba fazer, Será que vai correr bem? o que é que vai acontecer? Penso isso muito. O desenho, eu não sei mesmo desenhar, os desenhos são muito feios, mas hoje em dia já há pessoas das artes gráficas, ou desenhadores ou ilustradores, que me vêm dizer que eu não desenho nem mal nem bem, é o meu género, é o meu estilo, e se calhar gostam. Sim, eu acho que desenho aprende-se no século XIX, fazia parte da educação das pessoas, se calhar não todas, a desenhar, a aprender a tocar piano, a aprender a falar francês, né? E aquilo é uma técnica, portanto, depois ou se tem gênio ou não se tem, mas desenhar é uma técnica que se ensina e que se aprende. Claro. Eu fui aprendendo por necessidade, ou seja, as primeiras minhas figuras eram ainda são bidimensionais, não é? Ainda não consigo desenhar a 3D, mas precisava de pôr uma pessoa em pé, outra sentada, ou pegar num copo, e fui experimentando, e hoje em dia acho que não desenho francamente mal. Os desenhos continuam feios, mas acho que há ali qualquer... Há ali uma tentativa. magia à volta daquilo. Começa a chegar lá, acho eu. E pareceu óbvio passar para o Facebook. Claro que foi porque o teu amigo te disse para parares de o chatear. Mas pareceu óbvio este crescimento do Facebook e começar a apostar no Facebook. Tu achaste que a receptividade das pessoas seria o suficiente para apostar mesmo naquilo?
Ou na altura não querias apostar Na noutra altura, coisa? as redes sociais. Isto, a Criada Mal Criada tem 8 anos. Sim. E na altura, as redes sociais, pelo menos cá em Portugal, ainda não eram tão usadas. As pessoas partilhavam músicas ou coisas que estavam a fazer na altura. Também não havia esta. Emitir opiniões para o Facebook, ainda não era mais ou menos aquilo para que o Facebook era usado, mas também não era muito utilizado para se mostrar o trabalho, como hoje em dia as pessoas fazem, a fotografia ou isto ou aquilo. As redes sociais sempre foram. O Justin Bieber foi descoberto no YouTube, Exatamente. mas também tem coisas positivas, as redes sociais, com certeza. Por acaso estou a brincar, que eu sou um grande fã do Justin Bieber. Tenho uma Com um álbum bem recente. Tenho o merchandising todo dele. Ele há umas t-shirts que. O Drew? Deste novo? Tenho tudo. E tenho uma t-shirt que diz Justin Bieber em grande, costumo sair às vezes com ela e causa sempre assim um bocadinho de frisson. Mas fui percebendo rapidamente que as redes sociais são uma maneira de chegar a muita gente e são, sobretudo, hoje em dia, eu digo imenso hoje em dia, depois eu fico muito triste de repetir sempre as coisas. E os imensos advérbios, que é uma coisa que eu também acho do mais pseudónimo que há, mas pronto, sai-me. Sou, no fundo, um grande pseudónimo. As redes sociais servem para se fugir a tudo o que é a indústria cultural, ou seja, já ninguém precisa de uma editora querer publicar o seu livro para publicar os livros, já ninguém precisa que as editoras musicais queiram apostar naquela pessoa para gravar um CD. Portanto, mudou o paradigma dessas coisas e hoje em dia as pessoas fazem, o público gosta e começou a acontecer foi o processo inverso, que é, por exemplo, a Porta dos Fundos é um bom caso disso, que é um programa de humor, de sketches de humor brasileiro, que toda a gente conhece, não vale a pena dizer o que é, que depois a própria Globo foi buscá-los, ou seja, o processo é completamente invertido e por acaso a experiência televisiva deles até nem correu particularmente bem na Globo e eles voltaram, mas é à internet. Exatamente. E aquilo foi uma chapada na cara. No Brasil, a Globo não é só a maior cadeia de televisão do Brasil, é das maiores do mundo. E de repente há uns tipos que tinham mais audiência do que a novela das 8 e das 9. Achas que é uma prova que os meios tradicionais estão a desaparecer ou não és daqueles que acreditam nisso? É difícil julgar, porque os meios tradicionais são muitas coisas. Por exemplo, no mundo editorial é o livro, e eu não acredito que o livro vá desaparecer. Por favor, não. Não acredito, por várias razões. Porque é diferente, é um suporte que nos acompanha desde o início da história, literalmente, não é? Porque se nós pensarmos, por exemplo, o livro tem um estatuto sagrado. As 3 principais religiões, que se chamam até as religiões do livro, não é? Os judaico-cristãs e o Islão, são baseadas em livros. Portanto, o próprio objeto tem uma dimensão sagrada. Por isso, eu acho que o livro não vai desaparecer. No caso da música ou até do cinema, por exemplo, isso é diferente, porque os suportes não têm. Nós não temos uma ligação especial afetiva aos CDs, não é? Acho eu, às cassetes ou Há alguns CDs que eu acho que acabamos por ter. Tem alguma graça, mas também se desapareceu a cassete e ninguém ficou particularmente triste, suponho eu. Sim. Há sempre uns tarados. Agora eu suponho eu. Agora estou a dizer suponho eu 10 vezes em cada minuto. Mas o caso do cinema, que é o mais recente, é esta. Claro que não podemos dizer propriamente que a Netflix é uma coisa independente ou que é um movimento independente, não é uma indústria. Sim, claro. Como a outra, mas lá está o paradigma a mudar e tem muito a ver com as escolhas que as pessoas fazem de ninguém quer ver, a televisão sofre também do mesmo problema, ninguém quer ver, tirando uma pessoa que esteja tetraplégica em casa, ninguém vê uma grelha como ela é feita por um programador de televisão, não é? Claro. Há uma é o telejornal, a seguir é assim a moça, a reposição da Gabriela. E, portanto, as pessoas vão ver aquilo que querem ver e a televisão também vai muito rapidamente deixar de ter grelhas fixas, acho eu, que é, agora apetece-me ver o telejornal, são 10 da noite, mas vou ver agora. E é uma coisa um bocadinho diferente da box, não é puxar para trás, é mesmo. Agora quer ver um filme e os próprios canais oferecerem os seus programas gravados, não é preciso puxar pela box. Vou ver quando me apetecer ver. Isso rapidamente. Eu acho que as faixas, as pessoas mais novas, não veem a televisão o que estiver a dar, veem o que lhes apetecer. E nem sequer sei se veem muito televisão. Mas se calhar nem acabam por nem ver. Sim. Tu achas que, por exemplo, na altura tu falaste do aparecimento das redes sociais e de estares lá muito no início, quando ainda não estava toda a gente. Tu achas que, por exemplo, o convite da Sábado foi importante, mas hoje, se criasse a Criada Mal Criada, não seria importante para o crescimento da página?
Pois, depois há uma cá esse percepção, lado, não é? sim, há uma percepção de validação das coisas. Tu podes ter 1 milhão de seguidores, 1 milhão já entra noutra esfera, mas podes ter muitos seguidores no Facebook ou no Instagram, mas até mesmo do público há a percepção de validação quando começa a ser publicado numa revista ou quando o teu trabalho é publicado em livro. Ainda temos um bocadinho essa relação, muito mas isso. até isso eu acho que vai desaparecer, não é preciso para nada. Claro, o Facebook é uma coisa, não se ganha dinheiro no Facebook, ganha-se dinheiro com a visibilidade que o Facebook dá e depois das coisas que fazes cá fora, mas há muitas plataformas onde as pessoas fazem dinheiro. O YouTube é um caso emblemático disso. As pessoas ganham dinheiro pelos cliques e, portanto, há youtubers de 14 anos que são multimilionários na América. E, literalmente, há mesmo youtubers de 14 anos que são multimilionários. E portanto esses não precisam de nada aparecer na televisão ou ter livros ou aparecer em revistas. No Facebook a nossa escala é sempre mais pequena, não é? Ninguém tem 1 milhão de seguidores, acho eu. Temos 2 ou 3 casos com 1 milhão de seguidores. Sim, mas sim. o Cristiano Ronaldo, por exemplo, não é, Sim. ou seja, pessoas que estejam cá em Portugal a fazer coisas. 1 milhão de pessoas é o 10% da população portuguesa. É não se verdade. sabe. Temos a Rita Pereira, a Cristina. Pois, sim. Mas mas é temos diferente. pessoas- Isso são diferente. pessoas que fazem outra coisa e depois têm as suas páginas Exatamente. pessoais. Não é Não temos nenhum quem- criador de conteúdo que tenha Não, de um facto. conteúdo com uma dimensão tão grande. Não. Há uma tudo coisa muito que eu... pequenino. É tudo muito pequenino. Muito triste. Achas triste? Acho que limita sempre. Portugal tem essa característica. O facto de ser pequeno é uma lenga-lenga que nós dizemos, mas que não é necessariamente verdade. Portugal não está. Se dividis a Europa por países grandes, pequenos e médios, Portugal estará em população num país médio, não um país pequeno. Há países Sim, com países muito muito menos pequenos. população. A Holanda, que é um caso que eu conheço bem, não tem particularmente muito mais gente que Portugal, são 16 milhões de pessoas. Agora depois tem toda uma. Tem tudo o resto. Tem tudo o resto, sim, para já é um país rico que faz muita diferença. E O as país pessoas mais competitivo da Europa. Sim, as pessoas consomem de facto cultura. Essa coisa de sermos um país mais pequeno e que consome pouca cultura mata a quantidade de livros que poderiam ser feitos ou de filmes que poderiam ser feitos. Penso muito nestas coisas e até, se calhar, nas áreas científicas. De coisas que podiam ser feitas cá, mas que não são porque as pessoas não têm dinheiro, porque as pessoas têm que trabalhar na caixa do Pingo Doce ou o que seja e não podem estar em casa a escrever livros de poesia ou a pintar. Isso depois É verdade. é muito triste, não é? O Rui Maria Pego, quando cá esteve, dizia, era em relação à fama, mas eu acho que acaba por ser transversal a muitas coisas. Dizia, o tamanho do nosso país dita o quão ridículo é ser famoso em Portugal. E eu acho que, e isto deixou-me a pensar durante vários dias, realmente, e acho que dita muito mais do que o quão ridículo é ser famoso em Portugal. O tamanho do nosso país dita muita coisa que, infelizmente, a abordagem acaba por ser na pequenez do próprio país. Tu falaste da Holanda. E há muito pouco tempo eu tive uma aula em que descobri que a Holanda era o país mais competitivo da Europa, ou o segundo mais competitivo. E estamos a olhar para um país mínimo, mas com um poder gigante de usar os recursos que tem para chegar mais longe. Tu achas que Portugal podia usar... Tu falaste do cinema, em relação à cultura, por exemplo, achas que estamos mal aproveitados? Portugal tem. Eu gosto muito de história. Tu há bocado disseste que a minha formação era de tradução. Não é verdade. É mais uma das coisas que eu fazia sem saber fazer. Desculpa. Não tem mal nenhum. Eu nunca. E há um conselho que eu mal. dou, ainda por cima estamos aqui numa universidade, portanto vou voltar a dar o meu conselho, que é nunca acabem nenhum curso superior, porque depois tem, assim, Depois ficam péssimos, têm vidas péssimas. Eu estudei Direito, na altura em que as pessoas estudavam, ou seja, na idade normal, 18 anos, Sim. que depois aos 3 anos do curso, né, desisti e fui viver fora. A minha ideia era viver pelo mundo todo e voltar só com 80 anos para matar com um tiro na boca na cena. Ias obrigar. Essa parte não fazia parte ainda do plano. Ias obrigar a tua vida a acabar na ceia de Natal. Não ia ser natural. Não ia ser mas natural. se calhar já não estaria cá meus pais para assistirem essa coisa, ou se calhar estariam. Mas, e acabei por viver em Londres uns tempos e depois acabei por viver 5 anos na Holanda. Percebi que gosto imenso de viajar, gosto imenso de andar pelo mundo, mas depois preciso de um sítio, portanto fiquei logo no segundo país, preciso de um sítio com os pés sentes na terra e para juntar os meus livros, depois junto muita coisa e tenho sempre muitas coisas à volta. Não dá jeito de viajar. Depois não dá. Dá, mas tem que ter uma Uma base.
E depois, passados 5 anos, voltei para Portugal e cá estou. Pronto, isto que eu queria dizer, estudei Direito, e depois agora há coisa de uns anos, não sei dizer, 6, 7, fui fazer História, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Fui fazer História para a Nova, ali na Avenida de Berna, e fui fazer História. Mas também não acabei, não gosto, nunca se deve acabar um curso superior. É uma coisa... É a tua máxima. Acho mal criado acabar um curso superior. Deixar sempre um bocadinho do curso a fazer. Não, mas aprendi bastante. Depois fiz o primeiro ano, só o segundo eram uns horários que não me dava para mim. Não, era o dia todo. Portanto, História sofre disto. Eu vou outra vez chamar o Rui Maria pegar a conversa, porque ele também Ele está em fez o mesmo História e curso que também eu. não Sim, acabou. sim, sim. Foi um tempo depois, mas ele fez Portanto, o curso História todo. tem Sim. esta coisa... E comentávamos muito os professores e dizíamos mal deles. Eu já não andava lá quando ele fez agora há pouco tempo. Sim. Mas, e portanto, sou interessado por História, sempre fui. E Portugal tem e a Holanda pode ser um bom caso para se comparar. Portugal tinha tudo para ter sido um país, para sermos hoje em dia um país riquíssimo, com páginas mesmo menos boas hoje em dia à nossa luz, mas Portugal teve um império gigantesco, toda a gente já sabe, que controlou o comércio mundial, teve colónias em 3 continentes, mas de facto houve qualquer coisa que aconteceu que a maionese talhou muito pouco tempo depois. Já o Vasco da Gama estava a sair, ainda estava a passar Cascais e já estava toda a gente, já tinham estragado aquela coisa. Acho que se calhar tivemos o azar de ter governantes muito maus durante sempre. Temos assim um rei que era vagamente iluminado, talvez o Dom Afonso Henriques fosse o último grande estadista português, curiosamente também o primeiro, o que é uma tristeza num país. Depois tivemos assim uns reis melhorzinhos, depois há assim uns visionários, sei lá, o Marquês de Pombal, com todos os seus defeitos, um gajo visionário que disse: bem, vamos deixar de morar em casas de barro com telhados de colmo, vamos construir assim uma cidade europeia. Depois também o Fontes Pereira de Melo, pouco tempo a seguir, bora pôr uns comboios, quando já toda a gente andava de metro, exagerar um bocadinho. Mas pronto, mas depois tivemos sempre pessoas pouco hábeis, e os holandeses, ao contrário disto tudo, é um país que tinha tudo para correr mal, é um pântano, é literalmente um pântano. Eu não sei qual é a percentagem, talvez 70% do território holandês é reclamado ao mar, com diques. Ou seja, aquilo não era nada, era rigorosamente nada. E tornam-se uma potência agrícola num território, é do tamanho do Alentejo, mais ou menos, a Holanda. Demora 3 horas de carro a fazer de norte ao sul. E são o maior exportador europeu de flores, ou não sei se mundial, se calhar. O maior produtor mundial de dairy, como é que se chama? Leite e essas coisas. Sim. De laticínios. E são um interposto comercial gigantesco. E paralelamente tiveram a sorte de ter uma classe de pessoas que ficaram muito ricas com o comércio, que apostavam muito na arte. A Holanda domina a pintura, sobretudo, do século XVI, XVII. Portanto, é essa conjugação de cá, ninguém queria saber de nada. As pessoas, mesmo a alta aristocracia, tipo, não, acho péssimo ter pinturas em casa. Isto é tudo em castelos e coisas de madeira. E, portanto, faltou-nos sempre qualquer coisa para chegarmos lá, acho eu. Achas que a história provou que nós fomos seguindo tendências porque nos encostámos um bocadinho a ser aquele império enorme que éramos no início da própria história? Porque se calhar e deste o exemplo da Holanda, se calhar quando nós não somos um império gigante, tentamos começar as nossas próprias tendências, tentamos começar a criar a nossa própria marca e a apostar nas nossas próprias coisas. Se calhar Portugal encostou-se um bocadinho, achas que foi isso? Falando um bocadinho de história, sem querer ser maçador, há uma série de erros estratégicos pontuais ao longo do tempo que ditaram a nossa sorte. Agora vai-se voltar a falar da Holanda, muito ao mesmo tempo das descobertas, um pouco depois. Portugal é forçado, mais ou menos, pela Espanha. Portanto, o nosso rei ia casar com uma filha dos reis católicos e eles põem como condição expulsar os judeus de Portugal. Os judeus foram massacrados também, mas foram expulsos de Portugal. Eles vão se fixar precisamente na Bélgica e na Holanda. Na altura não se chamava nem uma coisa nem outra, mas portanto, na Flandres, na Antuérpia e em Amsterdão, e levam com eles simplesmente isto, o comércio internacional de diamantes, que ainda hoje é o centro, e são
realmente famílias judias que têm estes negócios, e levaram, e pensar, expulsar os judeus naquela altura, isto é do século XVI, significa expulsar grande parte dos intelectuais, grande parte dos profissionais liberais da altura, médicos, advogados, eram os judeus que tinham este tipo de ocupações, e mais uma vez ficou, eu imagino que ficaram a olhar, bom, agora expulsámos e a gente vai fazer o quê? Olha, não sei, tenho que ir regar tenho que ir estar a milhar as minhas galinhas, não é? E portanto são estes erros estratégicos, mesmo quando nós pensamos, sim, tivemos o Brasil e o ouro, e etc. E ficou-nos o Palácio de Mafra e o aqueduto, não é? Tipo, então, mas o que é que fizeram ao resto do dinheiro? Não sei se já na altura havia primeiros-ministros que ficavam com dinheiro, ou empresários, não sei o que é que aconteceu, mas de facto há assim uns erros pontuais na história de Portugal que é muito interessante nós refletirmos sobre isto. Não é? Eu acho. É verdade. E fica a reflexão e vamos voltar às tuas páginas. Vamos. Porque a criada mal criada tem uma coisa que tem um nicho. E por exemplo, a Cavaca Presidenta tem um nicho. Ou seja, tu especificaste primeiro e tentaste trabalhar aqueles nichos estrategicamente para depois expandir um bocadinho mais? Foi assim que foi a tua estratégia ou aconteceu tudo um bocadinho... Eu não tenho estratégia, eu faço só as coisas que me dão vontade de rir. Portanto, eu não estou a pensar quem é que vai achar graça e quem não vai achar graça. Claro, quando faço uma coisa para uma revista, para a Sábado, por exemplo, aí penso no público para quem estou a falar e geralmente é comentário político, que tem também a minha opinião sobre as coisas. Não é? Claro. Mas aquilo eram coisas que me davam vontade de rir. E depois acontece, tu fazes e depois fui-me apercebendo disso. Faço o meu desenho, que tem a minha ideia, tenho o que é que eu acho, a camada de que eu acho graça ali, e depois é perceber que a partir do momento em que tu mostras uma coisa ao público, aquilo deixa de ser teu, como é um bocadinho um clichê, mas é verdade. E aquilo depois tem tantas leituras, percebi que aquilo tem tantas leituras quantas pessoas há, não é? Eu cheguei havia as mesmas tiras a tu ver pessoas, aquela coisa de identificação, às vezes vem muitas vezes ter comigo e dizem, isto faz lembrar a minha avó, por exemplo, ou então outras pessoas te dizem, realmente aquelas pessoas são horrorosas. Portanto, as pessoas veem ali, tem o Partido Comunista de Évora, para aí já partilhou uma das tiras da criada, que a mesma coisa que depois alguém diz assim, isto tem tanta graça bater nas criadas, dar uma tabefe de uma criada, que giro. E portanto aquilo tem um espectro enorme de leituras, só pode ser isso. Completamente. Outra coisa que é muito interessante é o facto de tu teres criado uma página de humor quando não havia assim tantas, se calhar. Hoje em dia, o que é que tu achas? Porque há tanta coisa a acontecer na internet, há tantas páginas de humor, o que é que tu achas que pode diferenciar um projeto dos outros projetos? Porque o teu diferencia-se. Pois isso não sei muito bem dizer. O humor é uma coisa interessante no Facebook, nas redes sociais em geral, mas no Facebook é o que eu conheço melhor. Tornou-se... Toda a gente andava um bocadinho às cegas no Facebook quando aquilo começou, não é? Ver porque é que isto serve, o que é que vou dizer. E no início era muito, agora vou almoçar, agora vou... Havia muito era muito. Às vezes nós vemos aquelas recordações. Sim, era um diário tipo, de bordo. E pensamos, eu escrevi isto. Vou não sei onde. Era um diário de bordo quase. E hoje em dia temos a parte altamente violenta, que nós todos sabemos, do documentário, toda a gente tem que ter uma opinião sobre tudo. Podemos falar sobre isso. Também tenho uma opinião sobre as pessoas terem opinião sobre tudo. Mas o humor tornou-se uma linguagem no Facebook. A maior parte das pessoas comentam as coisas com graça, fazem sempre uma graça, há sempre um trocadilho, ficou o sítio onde as pessoas vão, e há gente que tem mesmo muita graça, que não tem pretensões a mais nada do que fazer um comentário, e há gente que tem mesmo muita graça. Eu não sei explicar, não sei dizer porque é que as pessoas acharam graça às minhas coisas. Eu acho muita graça. Os meus amigos acham muita graça. Ou seja, aquilo no fundo é o humor que eu tenho com os meus amigos quando saímos, quando estamos juntos, falamos daquelas coisas e dizemos o humor é aquilo que nos liga a todos e portanto achamos graça àquilo. E os teus amigos também têm opinião sobre tudo? Sim, tem, mas geralmente tem a opinião mais esclarecida do que a maior parte das pessoas que eu leio poderia ter opinião, não é? O que é que tu achas sobre as pessoas que têm opinião? Qual é a tua opinião sobre as pessoas que têm opinião? Eu não percebo muito. Há uma vontade enorme das pessoas terem opinião sobre tudo e as pessoas comentam com a mesma veemência, com a mesma violência, com a mesma certeza a eutanásia, por exemplo, ou se a pastelaria da esquina devia ou não ter o toldo que agora não... e as cadeiras, que agora já não podem passar as cadeiras de rodas, ou o programa não sei o quê, ou as mamas da Rainha de Inglaterra.
Se calhar não é uma imagem bonita, mas toda a gente tem opinião sobre tudo e toda a gente tem muitas certezas sobre tudo. E quando são esses temas da pastelaria, está bem, pode ter uma opinião, mas quando vamos em temas mais sérios, como a eutanásia, por exemplo, ou o racismo, são temas todos que são muito atuais, é bom. Ter uma opinião é bom, mas é preciso perceber que as opiniões devem ser informadas e as pessoas não fazem ideia do que estão a fazer. O caso da eutanásia, para não falar do caso do racismo, porque envolve demasiadas camadas, o caso da eutanásia, vê as pessoas fazerem posts gigantes, textos gigantes, quando tu olhas e percebes, esta pessoa não faz ideia sequer o que é a eutanásia. Não é? Completamente. Ninguém vai assassinar ninguém. Ou seja, todas essas... Sendo, as pessoas podem ser a favor ou contra, isso já é outra questão. Mas perceber que Mas não dos dois lados, Sim, mas e perceber muitas que vezes não lemos, não é bem lemos, é vemos algumas notícias, passamos assim os olhos, ficamos com aquela informação e aquela é a nossa opinião e temos não é? Pois, É esta coisa do tenho de defender Sim, mas sem ter lido ou sem ter prestado atenção ao que efetivamente vai acontecer. claro, as pessoas quando fazem um debate, eu posso ir discutir com pneumologia com um médico, mas quer dizer, o que é que me interessa eu dizer-lhe, não acho nada disso, acho que quando acordamos de manhã tossimos porque tivemos que respirar muito os ácaros das almofadas. É uma opinião, mas quer dizer, vamos lá ouvir o pneumologista que tem a dizer sobre o que é que significa tossir de manhã. E isso perdeu-se um bocadinho. Realmente há pessoas que são especialistas em certos assuntos e há pessoas que, por serem especialistas em certos assuntos, a sua opinião pode não valer mais ou menos, mas é mais interessante para o público. E aqui a comunicação social tem imensa culpa. Para já, transformou toda a gente em comentadores. Até eu já fui convidado para ir comentar coisas à televisão. Portanto, imagina o estado em que isto chegou. E depois, até mesmo naqueles Vox Pop. O Vox Pop é aquilo que quando os jornalistas vão perguntar na rua o que é que acha da subida de aumentos. E isto começou, penso eu, com a TVI, começou a passar as pessoas que diziam uma frase que depois, por imitação, toda a gente dizia, que é o não tenho palavras. Olha, nem tenho palavras. Então, assassinaram aqui a sua vizinha, o que é que achou? E as pessoas respondiam, olha, nem tenho palavras. Eu acho que se uma pessoa diz na televisão não tenho palavras, quando em edição aquilo corta-se, não é? Se a pessoa não tem palavras, não vejo grande interesse de passar. E, portanto, É verdade. Como a TSF tinha um fórum aberto, a SIC Notícias tem a Opinião Pública, pá, onde aquilo geralmente é só destilar porcaria, é só lixo, é só pessoas a dizer lixo. Não... Acho que ter opinião é bom, mas também vamos ter opinião informada para falarmos de coisas. O que é que interessa estar a dizer? Acho que a eutanásia é boa. Vamos ler o que é, vamos saber o que é, vamos estar informados. E depois poder dizer sou contra ou sou a favor, claro. Exatamente. Sabes que tu, na tua TED Talk, tu tiveste uma TED Talk e disseste que o humor era a salvação. E o humor hoje em dia está aliado a negócios, está aliado à economia, está aliado à política. Como é que tu achas que o humor pode salvar isto tudo? Está ligado como? Está promiscuamente ligado... Talvez, não é? Até no facto da opinião. E há muitos humoristas que hoje em dia têm um poder muito grande na forma de se ligar a pessoas. Vamos falar, por exemplo, de política. Temos um Presidente da República... Palhaço? Não. Humorista, Humorista. não é? Sim, o Não o nosso. Pronto. Sim, na Ucrânia. Na Ucrânia. E, Eu tinha aqui escrito Volodymyr Zelensky. sim, que curiosamente não só é humorista, como vinha a série que ele tinha de humor, Ele era presidente do país, depois aquilo acabou por para acontecer e não sei como é que está a correr muito bem. Já teve umas atrapalhadas com o presidente Trump, como se sabe. Já houve, não é? E eu acho que o humor nos salva na perspectiva de que o humor é a capacidade de ver o ridículo das coisas, de ver desmontar as coisas, de ver o que está por trás das coisas. E, portanto, é a única arma que temos contra as pessoas que se levam muito a sério e contra as situações que são muito sérias. Sim. E dá-nos a ideia, mais uma vez, o facto de eu gostar muito de história permite-me não ser tão catastrófico em relação ao presente. Acho que estamos a passar uma fase complicada historicamente, politicamente, mas não vejo que seja mais ou menos complicada, é só diferente, com desafios diferentes e calhou-nos estar vivo nesta altura. Mas a história do mundo já teve momentos muito, 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 muito graves. Sim. A este junta-se uma catástrofe ecológica a alta velocidade, é um comboio contra uma parede, e aí talvez seja um bocadinho único na história da humanidade, mas nem sequer na história da Terra. A Terra já passou por coisas
Para que tu soubesse as coisas que a Terra já passou, coitadinha. Se nós soubéssemos, íamos roubar para lhe dar. Não, mas já passou. Ou seja, extinguir-se a raça, a espécie humana da Terra não é uma coisa particularmente grave para a Terra. Há outras espécies e há capacidade de regeneração aparecem plantas, outros animais. Portanto, não é... Para o planeta não é uma coisa particularmente dramática. Mas para nós é uma chatice, não é? Para nós é uma chatice. Sim, é um bocado chato. E, portanto, ter essa arma que é o humor para combater esses, mais na fase política, esses extremismos, para combater essas pessoas que dizem coisas horríveis, é ótimo e acho que é a salvação mesmo. Pessoal, o humor é sempre a salvação pessoal também. Ter nos nossos dramas, toda a gente tem dramas na vida, não é? A vida também é feita disso. E conseguir ter humor nessas alturas é sempre aquilo que nos salva e que não nos deixa achar que é tudo uma porcaria, porque não é? Tu dizias uma frase que eu achei muita graça e vamos voltar aqui à história. Tu dizias que a Europa foi construída à base de pancada e na cama. E a parte económica é mais recente. Tu achas que esta parte económica veio salvar aquilo que foi feito antes ou veio destruir um bocadinho aquilo que foi feito antes? Ou essa ordenação era necessária? Sim, é um novo paradigma. Essa frase é uma espécie de masterclass a brincar que eu tenho feito aí pelo país sobre a história da Europa. São 1000 anos, um bocadinho mais de 1000 anos de história, muito especificamente das tentativas de unificação da Europa. Isto é feito de maneira militar, quase sempre, por guerras. Depois é feita na cama, porque há um austríaco que tem a ideia de... E se eu começasse a casar as minhas filhas todas e realmente deu origem à dinastia Habsburgo, que governou praticamente toda a Europa, inclusive cá em Portugal. O Dom Sebastião era um Habsburgo, e depois tivemos os Filipes espanhóis, que eram também Habsburgos, portanto, foi pela cama, são só alianças matrimoniais, e depois, acabada a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sobretudo a Segunda, percebeu-se, já não temos reis para casar uns com os outros, já não temos... A guerra é desastrosa, tinha-se acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, e há um francês que se lembra, bora então fazer uma união económica, que se chamava exatamente Comunidade Económica Europeia, com a Alemanha, e que depois se estendeu, sabemos todos, e hoje em dia é a União Europeia, que a Europa está de facto unificada, com muitos problemas. É uma belíssima ideia, que começa por ser só económica, que depois se estende a uma tentativa de unidade cultural, que tem imensos desafios. Eu já acreditei mais na União Europeia do que Acreditas hoje. menos? Sim, acredito menos. Porquê? Acredito menos, não, acredito no projeto, acredito menos que ele vai ser bem sucedido. Que ele vai ser bem sucedido. Sim, acho... Eu não gosto de fronteiras em geral, acho... esta ideia de termos pedir autorização para morar num sítio... eu agora tenho... a dedicar-me um bocadinho à jardinagem. Assim, em termos amadores. E fui, esta semana, comprar plantas, uns viveiros que há, e de repente estava a comprar uma planta que custava 5 euros, num vaso, e comecei a pensar, se eu fosse dar para trás no tempo 15 mil anos e dissesse a um homem das cavernas que estava a pagar para comprar uma planta, que é a coisa, quer dizer, as plantas é o mais básico que pode haver na Terra, não é? E nós hoje em dia pagamos para beber água, fazemos coisas completamente, seriam absurdas, contar a um homem das cavernas, é verdade. Nós pagamos para comer, pagamos para comprar plantas, pagamos por um cão, pagamos 1000 euros para comprar um cão. Eles disseram, vocês não perderam todos a cabeça, é o que ele diria, com certeza, que eles falavam todos assim. E isto era o quê? Qual era É um misto entre o desenvolvimento da economia, que vem da história, e também assim, um bocadinho de extremismo económico. Isto fazia sentido o que eu estava a dizer. Eu acho que fez sentido. Fez, mas tinha uma ligação qualquer. Por causa do projeto europeu. Estavas a falar porque não acreditavas que o projeto europeu fosse para a frente. Não acreditas em fronteiras? Não acredito em fronteiras. E as fronteiras é um bocadinho essa questão de pagarmos para beber água. É porque é que a nossa casa, eu percebo, tipo, entra na minha casa quem eu quero, mas o mundo devia ser um bocadinho mais livre. E há pessoas que não dizem, não podes viver aqui, não tens o direito de sair vens e ires morar quando a terra supostamente é claro que a organizámos e dividimos em unidades políticas
Mas de facto Mas não reconhecer deixa a de ser autoridade a alguém para sim, não dizer deixa isso. de ser a terra, não é? É uma invenção. A Europa é uma invenção, a África é uma invenção, a Ásia é uma invenção. Mesmo geograficamente, não há nada que separe geograficamente a África, a Ásia e a Europa. É o mesmo território, a mesma mancha de terra. E é muito estranho ter esta noção. Eu acho, e isto cada vez, e essa parte está cada vez mais o discurso populista, tudo aquilo que nós já sabemos, e Claro. está muito focado nesta ideia do isto é nosso, isto é a nossa. Outro dia estava a ouvir num podcast que começam a aparecer alguns motoristas de autocarro na Alemanha que entram para começar o turno e põem um cartaz ao lado a dizer este autocarro é conduzido por um motorista alemão, ou seja, isto já. E a Alemanha é um sítio onde isto é particularmente grave, não é? Claro. Mas até na Alemanha já se começa a perder vergonha de fazer este tipo de coisas. Portanto, não prevejo que venha daí nada de bom. Por falar em prever que não vem nada de bom, e não podia ser melhor ponto para a próxima pergunta, tu dizias, vou voltar a citar-te, que o extremismo de direita há de chegar a Portugal, mas temos tido muita sorte porque só temos tido atrasados mentais à frente de partidos de extrema-direita. Tu achas que vai mesmo chegar a Portugal? Já chegou? Ou temos tido sorte? Como é que isto funciona? Sim, disse isso talvez há um ano. Disseste. Foi Foi há um ano. Sim. há um ano no podcast de Daniel No Oliveira. Perguntar Não Ofende. E o Pinto Coelho respondeu-me, porque percebeu que era para ele. Aliás, não percebeu, porque eu disse que estava-me a referir a ele. Eu não disse que ele era atrasado mental. Disse que ou ele era atrasado mental, ou os pais eram irmãos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje agora vivemos com o fenómeno André Ventura. E o André Ventura é um homem bastante inteligente, ao contrário do Pinto Coelho, que é basicamente só um atrasado mental. O André Ventura é um tipo inteligente que percebeu um nicho, percebeu exatamente o que funciona. E o que é que eu acho do André Ventura? Acho que é um oportunista, não me parece que seja ele não tem propriamente uma linha de pensamento ou uma política neoliberal, ou seja o que for. Ele pega Sim. em todos os temas que são vagamente fraturantes e põe, e é o megafone de tudo aquilo que as pessoas diziam em casa. Não toda a gente. E depois há uma certa bolha onde nós vivemos, se calhar todos aqui, tu, eu, que é uma bolha onde nós achamos que se alguém disser os pretos não sei o quê, ou os ciganos não sei o quê, fica toda a gente horrorizada e diz assim, não, isto é horrível. Mas a maior parte das pessoas em casa, isso é que é grave pensar, quando o André Ventura está a falar, ficam em casa a dizer, o homem tem razão, o homem tem toda a razão, claro que eles são... E o assustador é que abre a porta. E ele percebeu, sim, e ele percebeu que tem este poder e vai usá-lo melhor que saiba. E não precisa sequer fazer muito, porque fico sempre um bocadinho surpreendido quando vejo pessoas a caírem exatamente. Já aconteceu no Brasil, ou seja, no Brasil foi uma eleição presidencial onde um dos candidatos, claro que eles ficaram sem o Lula no princípio, Sim. o PT, e fizeram uma campanha só de humilhação do Bolsonaro. Não apresentaram, quer dizer, não estava lá no Brasil para saber se foi só 100%, mas o que sobretudo chegou, centrada... Portanto, já percebemos que isso não funciona. Na América aconteceu exatamente a mesma coisa. A campanha da Exatamente. Hillary da Hillary não só, mas foi uma campanha pelos mídias e tudo focada em ridicularizar o Donald Trump. Já percebemos que não funcionou. Até o Brexit pode-se dizer que tenha sido a mesma coisa. E em Portugal estamos a repetir exatamente a mesma coisa, que é vamos ridicularizá-lo, vamos deixar que ele não saia nunca das primeiras páginas dos jornais, vamos lhe dar todo o palco para ele dizer tudo aquilo que quiser, vamos insultá-lo e isso vai correr bem. E, obviamente não vai correr bem. Tu acreditas que ele vai crescer dentro da Sim. política em Portugal? Acho que sim. A menos que ele cometa um erro gravíssimo qualquer que eu não consigo imaginar qual seja, acho que sim. As pessoas estão cansadas o PSD e o PS. É um bocadinho o fenómeno já aconteceu. Até no Brasil é um bom exemplo. As pessoas estão cansadas. O PS e o PSD, ao longo que têm sido os pilares da democracia portuguesa, os partidos pilares da democracia portuguesa, são cheios de escândalos de um lado e do outro. E as pessoas estão muito fartas e é muito fácil o populismo dizer isto é só uma camada de ladrões. E também depois os próprios partidos não são exigentes com eles próprios, os eleitores também não são muito exigentes e depois vai desaparecendo as margens.
era importante também à direita haver partidos fortes, como por exemplo no caso do CDS, fazendo um bocadinho de análise política. É bom porque serviam de tampões a um bocadinho esta extrema-direita e o descontentamento. Basta voltar a haver uma crise económica ou agravar-se a crise económica para isto ainda ampliar ainda mais esta sensação. Usar o populismo nisso é sempre a maneira mais fácil de Claro. conseguir angariar votos, infelizmente. Tu tens atenção aos comentários políticos ou à tua expressão política quando crias conteúdo? Tu, antes de mais, comentas. E comentas também politicamente e és uma voz ativa nisso. Mas nos teus conteúdos tentas fugir um bocadinho à política ou vais incluindo Não, ali há de vez em quando? Não, faço tudo, faço nonsense, são coisas que me passam pela cabeça e acho graça. Sim. E depois tento, a partir do momento em que tens público e que tens pessoas a ouvir, acho que tens uma responsabilidade de passar a mensagem que tu achas que é a mensagem certa para um mundo melhor. E por isso faço comentário político também, sim. E mais social até do que político. Sim, mais social. Sim. Tenho uma visão. Em relação à política, não me sinto comprometido com nada, não me sinto comprometido com nenhum partido em especial ou sequer Exato. com nenhuma orientação política, e isso permite-me esse distanciamento em relação à política. Mas a parte social, sim, faço, tento fazer. E tens muitos haters? Não sei, eu não leio muito. Não lês muito? comentários, não. Mas sim, de vez em quando aparecem uma outra pessoa. Sim, acho que não. Talvez. Entretanto, nós podemos ouvir-te na Antena 3, podemos ver-te com o Freudas no canal Q. Estas foram paixões, a televisão e a rádio, que chegaram mais tarde ou fizeram sentido no caminho? Sim, a minha vida tem sido engraçada nesse aspecto. São daquelas coisas que eu tenho vontade Quer dizer, de tu fazer. estiveste nos Onda desde Choque. miúdo. Estive nos Desculpa. Onda Choque. Portanto, tu tiveste experiência de televisão. As primeiras formações dos Onda Choque. Oi? Caiu o microfone, mas eu vou pegar. Isto acontece. Faz parte. É os diretos. Eu vou tratar. Sim, fiz parte da primeira formação dos Onda Choque, que é uma página da minha vida que não correu particularmente bem. Porquê? Porque saí pelo meu próprio pé, porque não sabia cantar nem dançar, mas não me despediram, foi como fui embora. E depois a rádio e a televisão eram coisas que eu tinha vontade de fazer, Sim. mas quer dizer, nunca pensei muito nisso. Às vezes pensava um bocadinho, isto até começa um bocadinho antes da televisão, sim, acho que sim, que é coisas que eu gostava de ter feito, e às vezes arrependia-me de não ter feito o conservatório, que eu tinha, quando era miúdo, dizia, quero imenso fazer teatro, mas depois eu ali qualquer coisa, quando tinha 16 anos, pensei, não, vou estudar Direito, vou ser uma pessoa. Sim. E às vezes passava, eu não me arrependo de nada na vida, praticamente quase nada, quer dizer, arrependo-me de ter aceito o convite da Antena 3 que me obriga a acordar às 6 da manhã. Não me arrependo de nada na vida, mas às vezes pensava, se calhar eu tinha sido mais feliz, nunca acabei Direito e nunca trabalhei nessa área, mas fiquei a pensar, se calhar era aquilo que eu gostava de fazer. Depois, tinha escolhido o que eu quero fazer, quero ser um escritor sério, quero escrever e estar em casa, fechado, sem ter que falar com ninguém, a escrever. E depois a vida tem-me oferecido coisas assim. O Pedro Penin dos Praga convidou-me para escrever, que é meu amigo, convidou-me para escrever uma peça com ele e para... portanto, experimentei o que era isso de Exatamente. fazer teatro. Estudámos no Rivoli, depois já fiz teatro no Teatro Nacional. Não sei se... As coisas acontecem assim um bocadinho. Depois gostava de experimentar fazer televisão. Fui convidado pelo Canal Q para fazer televisão. Tive já no segundo programa que faço lá. E depois gostava de experimentar fazer rádio e tive um convite para ir para a Antena 3. Portanto, as coisas... Agora estou à espera de um convite da NASA, porque outro dos meus sonhos é adorava ir à Lua. Portanto, se calhar vai acontecer. Achas que vai acontecer? Não vejo porque é que não há de acontecer. Ou seja, se as outras coisas têm acontecido, sim, não vejo. Também não estou a ver razões. motivos. Mas eu não estou a brincar sequer. É grave, mas eu não estou mesmo a brincar. Para terminar, e sendo que estás presente em tantas áreas e que vais fazendo tanta coisa, como é que depois chega ao fim do dia e se encontra um denominador comum entre isto tudo? Tu próprio. É um bocadinho cansativo. Tem sido a experiência da Antena 3. Eu adoro fazer rádio, é muito divertido. Aquilo formamos, já é um clichê, mas formamos mesmo uma família, porque é muito intenso. Imagina o que é acordar todos os dias e estar 3 horas fechados numa cabine. Claro que saímos um bocadinho de vez em quando, com as mesmas pessoas todos os dias. Mas é uma Sim. experiência. É acordar às 6 da manhã, sair de casa às 6h30, às 6h40, estar às 7 da manhã, e não é só estar às 7 da manhã no emprego, é estar às 7 da manhã para estar 3 horas a fingir que se está completamente Exatamente. feliz. Aí é que está. A Antena 3 não é propriamente aquela rádio de estarmos aos gritos e a passar rock e a saltar.
Portanto, é um bocadinho mais calma. Mas ainda assim é fingir que se está ótimo e dizer piadas e rir, quando às vezes não se está, quando não se está com vontade de fazer aquilo. E depois é sair e ir fazer outras coisas, se tiver gravações no canal aqui, ou se tiver que ir gravar um podcast a Carcavelos, ou uma coisa assim. E às vezes é um bocadinho cansativo chegar a casa e já estou farto de me ouvir. Falo muito e chego ao fim do dia já não aguento ouvir a minha voz. E depois, porque nós, quer queiramos, quer não, somos sempre personagens. Não é na rádio, somos uma personagem. Claro. Quando estamos a falar, eu não sou assim, não falo assim. A minha voz... não, mais ou menos. Mas é sempre um personagem. Às vezes chega ao fim do dia e é mesmo... E eu não adoro essa parte. Quero muito rapidamente começar a fazer coisas nos bastidores. Gostava de escrever para teatro, estou a escrever para cinema. Gostava de fazer essas coisas. E no fundo, E ficar ir à trancado lua. em casa, sim, ir à lua, sim. Ir à lua então é maravilhoso. Sobretudo. Não me importava de ficar lá. Ok. Sim. Não podíamos terminar de melhor forma. Ficamos assim. Muito obrigado. Obrigado Hugo, eu. mesmo, pela Obrigado. conversa. Obrigado. Dan.